Você pode ser autista e não saber? Sim. Você pode ser superdotado e não saber? Sim, também. Você pode ser TDAH e não saber? Sim, mas dos três, o TDAH é o que a gente percebe mais rápido os sintomas. Então, o TDAH é mais fácil de reconhecer desde que você saiba o que você está procurando. Mas ainda assim, sim, você pode ser TDAH e não saber. Eu descobri que eu era autista aos 38 anos. Eu tô com 42. E eu descobri aos 41 que eu, na verdade, além de ser autista, eu tinha TDAH e também era superdotada. De tudo, o que me chocou foi a superdotação. Tem muito sentido eu ser autista por causa dos sintomas, que vão desde seletividade alimentar até os tipos de crise que eu tinha. Eu tinha sido diagnosticada com depressão e ansiedade. Mas depressão e ansiedade parecia um subproduto de alguma outra coisa. Os gatilhos que me geravam incômodo e me geravam as crises eram diferentes das pessoas à minha volta, sabe? Coisas que me incomodavam, como, por exemplo, eu tenho um senso de justiça muito forte, não incomodavam outras pessoas. Então, se você excluir aquele estereótipo do que é um autista, geralmente é uma criança do sexo masculino, que tem dificuldade de socializar, tem dificuldade de falar. Se você pegar esse arquétipo, né, esse estereótipo, e você excluir ele, o que sobra dos sintomas de autismo era exatamente o que eu tinha. Mas o autismo ainda era pouca coisa. Então eu quis fazer o processo de teste neuropsicológico para saber se realmente, né, era possível me laudar com autismo, apesar de eu saber que eu era autista. E eu também queria saber se eu tinha TDAH, porque eu tenho desatenção, mas não é uma desatenção tão absurda assim. Tipo, ela não visivelmente me prejudica, por exemplo, no trabalho. Eu tenho hiperatividade, sempre fui hiperativa. E principalmente eu queria saber se uma medicação para TDAH ia ou não me ajudar, e eu não ia fazer isso sem um laudo. O que realmente me surpreendeu nesse processo foi o laudo de altas habilidades e superdotação. E é muito frequente que as pessoas deem uma mesclada, né, no que é TDAH, o que é altas habilidades e superdotação e o que é autismo. Porque essas são as três mais fáceis de confundir entre elas. Mas ter o laudo de altas habilidades e superdotação me fez entender, por exemplo, por que as pessoas me viam como uma pessoa arrogante, muitas vezes. Por que eu tinha facilidades que outras pessoas não tinham. E por que eu me sentia muito sozinha em alguns cenários. E é por isso que eu recomendo fortemente que todo mundo estude sobre esse assunto, principalmente se você desconfia que você é uma dessas três coisas.